Boa noite a todos. Cumprimentando a todas as autoridades, público presente, declaro aberta a palestra com o objetivo de promover a conscientização, a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, contando com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade civil e do poder público. Eu vou fazer minha autodescrição aqui, haja visto que nós temos presente aqui o nosso palestrante, que ele tem deficiência visual, e eu sou uma pessoa de 1,88 m, uma pessoa de cor clara, cabelos castanhos, um pouco de cabelo branco já. Estou vestindo uma camisa verde clara, uma calça preta e um sapatênis verde com preto. Então, meu nome é Gabriel Valões e eu vou dar sequência aqui na palestra. O presente evento está sendo realizado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Martinópolis. Para a composição da mesa, convido o ilustríssimo senhor Ismael Brito dos Santos. Convido também a ilustríssima senhora Patrícia Kelly Alves Peixoto, presidente do Conselho. Ainda convido a ilustríssima senhora Vânia Soares de Souza, diretora da PAI de Martinópolis. Convido a ilustríssima senhora Maria Júlia Avelino Silva Martins, arquiteta e urbanista. Convido também a senhora Ângela, diretora do Conselho de Saúde. E convido também aqui os vereadores presentes, vereador Rubens Minoro, Ricardo Trombini, João Oliveira e Alessandro. Convido aqui também a senhora Ana Arce, representando as mães aqui atípicas também do nosso município. Gostaria de agradecer a presença aqui também do senhor Dirceu Badaró, professor Edmundo, da DAI aqui também, representante também das mães atípicas, Ana Lúcia, a Paula, Cláudio, tem bastante gente aqui, o Arce também, que está aqui nos acompanhando. Obrigado, pessoal, pela presença, que nós tenhamos uma palestra aqui que seja produtiva, que tenha, que passe aí conhecimentos, vivência, principalmente, para as pessoas que hoje estão nos acompanhando, que possam nos acompanhar depois também. Essa palestra vai ficar gravada, vai ficar disponível aí no Facebook da Câmara, para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo aí posteriormente. Eu convido agora, após composta a mesa principal, a senhora Patrícia Kelly Alves Peixoto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Martinópolis, para que nos forneça uma breve abertura sobre o evento. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham online também.
É com imensa alegria que reunimos hoje para celebrar o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro. Esse ano com o tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Para que todos possam me visualizar melhor, eu sou Patrícia, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu tenho cabelos castanhos claros abaixo do ombro. Estou vestindo uma camiseta branca com a logo colorida do nosso conselho, em formas de quebra-cabeça, vestindo uma saia longa preta. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos que compõem a mesa. A Vânia, representando a APAI, Gabriel Valões, a todos os membros do nosso conselho que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando agora, a todos que contribuem pela nossa causa. Eu agradeço também às famílias atípicas, em especial a FAMAR, que representam com tanto empenho as famílias de Martinópolis, aqui muito bem representada pela Ana. Agradeço também aos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, especialmente ao nosso palestrante, que é um exemplo de superação e resiliência. A história dele é marcada por desafios, mas também por conquistas e inspira todos nós. E hoje ele é um atleta paralímpico, representando a força da inclusão. Este é um dia de oportunidade para a gente reforçar o respeito, a visibilidade e a importância de oferecer oportunidades justas a todos nós, a todas as pessoas que têm necessidades especiais. E que possamos juntos promover um ambiente mais inclusivo e mais acolhedor. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Ismael, por abrilhantar a nossa noite aqui hoje. Obrigado, Patrícia. Convido também agora a senhora Maria Júlia Avelino Silva Martins, arquiteta e urbanista, para que faça uso da palavra. Pode? Dá um toquinho no... Boa noite a todos. Meu nome é Maria Júlia. É uma audiodescrição também para facilidade de inclusão. Eu tenho 1,78, cabelo castanho, estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça preta. Eu estou aqui hoje para falar como uma mulher adulta atípica e com um diagnóstico tardio, tanto de autismo como de superdotação. É uma coisa um pouco difícil ainda para mim, porque faz pouco tempo de diagnóstico, cerca de 2 anos. Só que eu acredito que seja relevante algumas questões de falar disso. Primeiro, o tema de vocês, da deficiência não nos define, falando de um sentido mais etimológico da palavra, deficiência vem de deficiência, do latim, que representa uma falta de algo. Então, muitas vezes, a associação do autismo, as pessoas acabam tendo um estereótipo e associando ao autismo nível 3 ou 2 de suporte. Eu sou autista nível 1 e só porque eu sou nível 1, às vezes as pessoas têm essa compreensão de que não tem tantas dificuldades para lidar. Então, essa questão de apresentar como uma pessoa que fez uma faculdade, está fazendo um mestrado, é maravilhoso. Só que também tem os déficits que eu tenho e que dentro do autismo, da condição da pessoa autista, é uma coisa que não tem tanta compreensão da nossa sociedade, nem tanta inclusão quanto deveria ter. Se tratando isso num quesito mais social, de como a gente poderia não só compreender isso, porque as nossas escolas, em geral, no Brasil, até pelo mundo, não têm tanta adaptabilidade quanto deveria para as nossas crianças, adolescentes, ou adultos tardios, que acabam descobrindo esse autismo. Então, eu estou falando como uma pessoa que vive essa condição e que já escreveu alguns artigos sobre o tema, no caso que eu defino como a sincronia. O que é a sincronia dentro? Eu tenho a dupla excepcionalidade, que é a superdotação e o autismo, e existem também a tripla, que é o TDAH, o autismo com a superdotação, e outros que acabam tendo uns déficits maiores. Porém, o meu prejuízo maior é o social. Durante a infância, tive uma certa percepção disso por não conseguir fazer trabalhos em grupos, na escola, não ia em festa de amiguinhos, às vezes eu era convidada, mas não queria ir, eu rasgava o convite na sala e não entregava para minha mãe. E alguns comportamentos que hoje em dia eu percebo que todos são dentro desse cenário do autismo, mas não tinha uma compreensão tão grande
há 20 anos atrás, quando eu era criança, como tem hoje. E mesmo eu já tendo conseguido me formar com muita dificuldade, dentro dos meus limites, fazendo várias palestras dentro da minha temática, que é a arquitetura, ou até dentro dessa questão de ensino, como a da sincronia, na superdotação, eu acredito que ainda assim tem esse déficit, que tem essa falta de compreensão na sociedade, essa dificuldade. O maior índice atual de suicídio, tem algumas pesquisas que tratam isso, é do autista nível 1 de suporte, porque é uma pessoa que ela é invalidada pela sociedade. Ela não é considerada tão autista para precisar de algum auxílio, mesmo quando ela precisa, e, ao mesmo tempo, que... como eu posso descrever isso? Ela não é considerada tão autista pela sociedade para precisar de um auxílio. Dentro dos autistas, ela tem uma compreensão, mas ela ainda consegue ser invalidada. Então, tem a questão, você está em público, você está conseguindo falar, então, isso não é característica de autismo. Isso não quer dizer que eu não estou em sofrimento por estar aqui, por estar com essas pessoas, por estar com vocês, mesmo eu sabendo que eu tenho uma aceitação maior. Então, a questão de autoaceitação também é uma coisa necessária para a pessoa autista. Eu estava com um papelzinho, que eu ia falar alguns tópicos, e eu perdi esse papel. Internamente, eu imaginei que ele está aí, eu esqueci. Internamente, eu estou em agonia, porque eu estou pensando o que estava escrito no meu papel, que eu planejei para falar aqui. Então, assim, são situações que eu me adaptei ao longo da minha vida, principalmente por causa da dupla excepcionalidade. Só que tem gente que não consegue ter esse privilégio, existem famílias que não têm essa compreensão, não entendem como consegue fazer. O autismo, ele permite que a pessoa tenha uma autonomia, uma funcionalidade e até uma progressão. O que é isso? A neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro de autoadaptar às situações. Então, por exemplo, eu perdi uma capacidade minha, eu consigo aprender a viver com ela, eu consigo aprender sem ela, ao mesmo tempo que, eu já nasci com alguma coisa, eu também consigo evoluir. Isso é parte da evolução humana, essa neuroplasticidade. E o autista, ele tem tanto a progressão como a regressão. O que é progressão? Eu posso ter um filho que ele foi diagnosticado com nível 3 de suporte, ele pode ser não verbal, ele pode não andar, eu posso ajudar ele a conseguir andar, a conseguir se comunicar da maneira dele, entendeu? Então, existe chances de progressão. Não que toda pessoa vai conseguir, mas tem a necessidade do apoio da família, o apoio da comunidade, o apoio do ambiente, que essa criança vai ver, tanto escolar, às vezes até igrejas podem ajudar. Então, é uma questão que depende de como você vai tratar isso. Eu não sabia da superdotação nem do autismo, fui a descoberta tardia, e, ao mesmo tempo que eu não sabia, eu sempre fui muito estimulada intelectualmente. Então, assim, eu sempre tive a questão de apoio da minha família, mesmo sem esse entendimento, principalmente da minha mãe, para me incentivar a pesquisar coisas que, hoje em dia, eu sei que eram hiperfocos autistas. Eu tinha um hiperfoco em matemática, eu tenho um hiperfoco até hoje em biologia e em mundo animal. Eu sei a rotina inteira do texugo do mel. Então, assim, são capacidades que são boas, elas ajudam a desenvolver também a criança, só que, ao mesmo tempo, é um sofrimento porque a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo, a gente não processa. E, por exemplo, também é muito difícil para a pessoa autista exercer funções normais da sociedade. E aí é que entra a questão da regressão e da progressão. Quando a criança ela não é incentivada, quando o adulto ele não é incentivado, ele pode regredir. Eu estou vendo muita gente, principalmente de alguns grupos que eu participo, de apoio ao autista, que eles estão regredindo. Pessoas que tinham autonomia, conseguiam dirigir, conseguiam comer, hoje em dia não conseguem cozinhar, não conseguem dirigir. Eles têm uma certa dependência, porque eles regrediram. Eles tinham um nível 1 de suporte, acabaram indo para o 2. E isso é muito complexo, porque são pessoas que estavam indo bem, estavam conseguindo viver da maneira delas, mas foi tanta pressão social, tanta falta de estigma, tanta falta de autoaceitação, que elas acabaram retrocedendo e apresentando essa dificuldade. Então, elas perderam as capacidades básicas para poder viver com autonomia, que é o básico do ser humano, e o que a gente busca quando traz essa frase de a deficiência não nos define. Não é buscar que você não tem problemas, você não vai conseguir lidar. Não. É entender, dentro das limitações, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, ajudar aquele público. Dentro da arquitetura, a gente tem uma coisa que se chama desenho universal, que é você criar a acessibilidade, criar a inclusão em todo e qualquer contexto. E, muitas vezes, até dentro do meu próprio curso, eu vejo isso, as pessoas têm o não entendimento de pensar assim, é só para, por exemplo, eu coloco uma rampa, para cadeirante o lugar está acessível. Não, não é assim que funciona.
eu tenho que pensar sempre na maior forma possível de trazer um espaço que eu consiga comportar todos os meus indivíduos de maneira confortável, que eu consiga dar essa autonomia para eles. E dentro até de questões educacionais, incentivar a criança por meio, às vezes, de esporte, descobrir qual é o hiperfoco dela e trabalhar em cima disso, igual muitas professoras aqui na cidade têm feito, e eu admiro muito esse trabalho, é uma forma de você conseguir criar essa progressão e encaminhar a pessoa para que ela tenha o básico para ela ser autônoma. Eu entendo, não sou mãe, não sei se eu vou ser um dia, mas eu entendo a questão de muitas mães atípicas, que a preocupação maior é assim, o que eu vou fazer se um dia acontecer alguma coisa comigo e meu filho? E minha filha? Como que eu vou ficar? Entendeu? Então, trazer essa autonomia, trazer esse entendimento é muito essencial. Entender que não é que ele não vai ter dificuldade, que ele não vai sofrer, mas entender que eu consigo encaminhar ele para que ele tenha a autonomia básica para viver, para ser um ser humano e dentro dos limites dele, dentro das capacidades dele. Eu estou falando aqui como autista, como superdotada, como arquiteta, como tudo. E principalmente como pesquisadora, porque eu ainda sou pesquisadora, faço mestrado em uma universidade que hoje em dia eu tenho mais apoio dentro dessa universidade do que eu tive na universidade que fiz a minha graduação. E, assim, é muito essencial a gente ver isso, a gente ver esse apoio, a gente ver a compreensão das pessoas. É a segunda vez na minha vida que eu estou usando cordão, eu tenho, com a identificação, achei relevante vir hoje, porque eu ainda estou naquele processo de aceitação, de você saber que as pessoas vão te olhar diferente, vão pensar, nossa, mas você está usando isso, mas você é tão normal, entendeu? E não que eu não seja normal dentro da minha normalidade, mas eu tenho o entendimento de que eu tenho lúpus também. É mais fácil as pessoas me aceitarem por ter uma doença crônica, que eu quase morri várias vezes, do que como uma pessoa autista. E isso reflete muito como a nossa sociedade é. E eu acho que é um pouco até triste quando a gente leva isso para esse entendimento. Então, eu estou aqui falando como alguém que vê todo o lado da história, tanto o lado de alguém que já passa ainda por uma doença crônica também, passa por questões de uma pessoa autista e passa pelo básico de alguém com dificuldades para viver. Então, ao mesmo tempo que eu tenho, sim, um processamento muito bom, consigo ler texto em francês, em italiano, estou aprendendo mandarim, inclusive estou faltando aula hoje para estar aqui. Não é muito bom exemplo, mas estou aqui. E assim, eu consigo ter esse aprendizado. Eu também sou a pessoa que, quando chove com raios e trovões, eu fico desesperada, porque eu morro de medo. Eu também sou a pessoa que tem dia que eu não saio da minha casa por nada, sofro muito se eu tiver que sair. Também sou a pessoa que chora escondido no banheiro da faculdade, porque, nossa, eu vou ter que olhar para aquela pessoa e falar com ela. Alguém que sofreu o dia inteiro antes de vir aqui falar. Então, a gente não pode deixar esse sofrimento perpetuar, entendeu? Porque o autista, ele vai sofrer. Eu sei que é triste falar isso, às vezes é triste ouvir isso, mas a gente vai sofrer porque a nossa sociedade impõe isso para a gente, não tem jeito. Então, a gente sempre tem que ver uma maneira de poder adaptar essas situações, não só do autista, mas do deficiente em geral, porque o mundo não foi feito para a gente. O mundo foi feito para pessoas típicas. Porque muitas vezes a gente não tem acessibilidade em lugares básicos? Porque o mundo não foi feito pensando na gente. Então, a gente tem que ver como a gente consegue adaptar algumas pequenas coisas para a gente conseguir lidar com o mundo, porque é muito difícil. É muito difícil. Então, ao mesmo tempo que você tem uma capacidade incrível, você é travado por uma coisa muito pequena e insignificante. Então, assim, dentro desse sofrimento, eu venho aqui falar desse relato que não é impossível. Eu fiz a graduação, como eu falei, estou fazendo mestrado, no meu ritmo um pouco, aprendi alguns idiomas, já fui viajar para fora do país. Só que tem essas limitações e a gente tem que aprender onde a gente consegue ajudar, onde a gente consegue dar esse suporte, e ao mesmo tempo que às vezes a pessoa também precisa de um espaço. Ela tem muitos dias que eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar trancada no meu quarto, não quero nem falar com a minha mãe. Inclusive, ela dá uma forçadinha de barra para isso daí de eu falar com ela, e eu entendo que é para o lado bom. Mas a gente sempre tem que ver todos os lados disso. Todos os lados de o que eu posso fazer para amenizar isso e para eu conseguir que essa pessoa possa viver, pelo menos, essa autonomia dela. Em qualquer situação, não apenas no autismo. Entendeu? Então, é adaptar para que a gente consiga aprender a lidar com o mundo. Eu estou lendo atualmente a biografia de Charles Darwin, né, que é a teoria das espécies, e eu vejo muito essa questão que ele fala, por causa da teoria dele, da evolução, que o ser que é mais adaptável. Então, a gente tem que se adaptar
as condições, porque as pessoas são complexas e eu queria também que todo mundo aceitasse tudo, mas é muito complicado chegar e falar assim, não, amanhã todo mundo vai aceitar o autismo, todo mundo vai aceitar o meu filho, tudo lá, mas não é assim que acontece. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente sempre tem que procurar encaixar dentro dessas limitações. Então, eu sou uma pessoa que me formou, eu sou uma pessoa que fez mestrado, está fazendo mestrado, já fiz alguns concursos, até que na prefeitura passei, e tipo, na lista não fui chamada. Mas tem toda essa questão de sofrimento. E tentar amenizar isso, tentar puxar esse lado mais humano nosso. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que você fala que é normal, que não tem nada se você não tiver com cordão de identificação. Ao mesmo tempo que eu também não tenho entendimento de relacionamentos sociais. Eu, por exemplo, eu não entendo o conceito de chegar num lugar e ter que abraçar e beijar todo mundo. Eu faço porque eu vejo todo mundo fazer. Mas até hoje eu não consigo entender por que a gente chega e vai beijar pessoas que às vezes a gente não conhece. Entendeu? E assim, são coisas que, às vezes, para pessoas normais, pode ter uma certa insignificância, mas para a gente, quando é autista, é relevante. Entendeu? A gente tem buscar ter essa aceitação, buscar entender o outro. Eu consigo me adaptar melhor, porque, como eu falei a vida inteira, eu não sabia que eu era autista, tive desenvolvimento, diagnóstico tardio. E eu tive muito masking, que é o quê? Quando a gente mascara os sintomas por meio de olhar situações. Então, por exemplo, eu analisava, eu estou aqui, está todo mundo se comportando de uma maneira, então eu vou fazer igual. Entendeu? E isso me prendia muito em muita coisa. E eu fui somatizando e fui adoecendo. Pela primeira vez, em 12 anos de doença do lúpus, o meu lúpus está começando a entrar em remissão, porque pela primeira vez eu estou me autoaceitando como mulher adulta, autista, com dificuldades, e tentando aprender cada vez mais. Então, mães atípicas, pessoas atípicas que estão no nível 1, busquem terapia, busquem isso de se autoaceitar. Porque se vocês não se autoaceitarem, o corpo muitas vezes vai somatizar tudo isso e lançar para vocês. E é isso. Obrigada por terem me dado a palavra. E acho que é isso que eu posso contribuir. Maju, muito obrigado pelas suas palavras, sua exposição. Em tempo aqui, eu gostaria de agradecer também a presença do Luiz, do Alexandre, também que faz parte da comissão, do conselho. A Ana Laura também aqui presente. E o Dr. Gustavo também, que é nosso diretor jurídico aí da Prefeitura. Obrigado pela presença. Eu passo a palavra agora ao palestrante, o ilustríssimo senhor Ismael Brito dos Santos, para que faça a exposição do tema. Eu estou centralizado aqui, eu vou mais falar? Aqui? Boa noite a todos. Eu sou Ismael Brito dos Santos. Hoje eu tenho 37 anos. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao convite, da Patrícia, ao Gabriel, a toda a mesa diretora que aqui está, do conselho, às mães, aos alunos, enfim, a todos presentes. Estou muito feliz por estar compondo essa mesa. Parabenizar também a Juliana, como é que ela chama? Maria Júlia. Maju, a Júlia, que história incrível. Eu não tinha tido uma percepção sobre esse ponto de vista. E hoje o tema é sobre a deficiência, ela não define, a oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Eu acredito que isso faz todo sentido, porque eu tenho uma sobrinha autista e muitas vezes, sem eu conseguir enxergar, eu fico tentando olhar para ela e pensando, o que ela está querendo dizer? Como que eu posso... O que eu posso fazer, para entender? Eu acredito que esse deve ser o pensamento de muitos pais, muitos familiares. E realmente, a deficiência, ela não define. Todos nós aqui somos perfeitos, mas todos nós também faltamos em alguma coisa. E não é porque, no caso, eu sou diagnosticado com isso ou com aquilo, ou no meu caso, hoje eu
Hoje eu não tenho mais os olhos, eu não tenho a visão. Mas a falta da minha visão não me define como uma pessoa cega, sabe? Eu sou deficiente visual, não enxergo a luz do dia, infelizmente, mas eu continuo enxergando a vida. E eu acho que o melhor fato de entender que a deficiência ela não define é exatamente isso. É saber que mesmo faltando alguma coisa, a vida tem que continuar e essa falta não pode te definir como tal. Eu não me considero uma pessoa que não enxerga a vida. Eu não vejo as coisas, mas eu não enxergo a vida. Vocês entenderam? Mas eu estou muito feliz em rever amigos. A nega está aqui do meu lado, o Gabriel. Que cara grande, meu. Não sabia que você era grande assim. E achei incrível. Muito obrigado pela audiodescrição. Isso é muito importante, porque para quem não enxerga, é horrível viver no escuro. E acredito que todos os tipos de deficiência, de limitações, é desafiador todos os dias. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu comigo. Terça-feira agora, dia 2 de dezembro, completou 2 anos e 4 meses que eu fui vítima de um assalto, voltando da faculdade. E nesse assalto lá em São Paulo, eu estava parando para entregar minha moto e os bandidos me atiraram na minha cabeça. Porém, eles atiraram para matar, só que graças ao bom Deus, que Ele preservou a minha vida e infelizmente o tiro acertou, o projétil acertou somente nos meus olhos. Graças a Deus. De todos os males, o pior, né? Eu só perdi a visão. Graças a Deus, estou aqui, estou vivo. E estava até conversando ali com o Alessandro. Cadê ele? Faz assim, Alessandro. Ele está onde? O vereador? Na mesa, a sua direita, a sua direita. Ah, eu achei... Tá. Desculpa, olha, tá vendo? Eu achei que ele estava lá. Vocês viram que eu sou cego mesmo, né? Aí o que acontece? Aí eu falei para ele, cara, aonde tu trabalha é o lugar que mais existe paz, né? Ninguém briga naquele lugar, que é no cemitério. Só que ali é também um lugar que eu acredito que é um lugar de muita reflexão, e ver que a vida é apenas um traço. E eu estava até comentando com ele que a última vez que eu vim aqui em Martinópolis, que eu enxergava, foi 8 meses antes dessa fatalidade que aconteceu comigo. E eu fui lá visitar o túmulo da minha família e eu fiquei observando sobre isso. A vida é um traço. O que define a data de nascimento e a data de partida é um pequenino traço que simboliza a vida. E graças a Deus aqui, ninguém tem a data, a cruzinha ainda, né? Graças a Deus. Então, nós estamos vivendo esse traço. Ou seja, a vida é muito curta para perder tempo com mágoas, com amargura, se definindo como uma pessoa ruim ou deficiente. Porque muitas vezes o deficiente não é a falta de um olho, de uma perna, a falta de uma mobilidade, ou ter um laudo. Não, às vezes a pessoa, vamos dizer assim, ela não tem nada disso, não tem diagnóstico nenhum. Considera-se perfeita, né? Mas às vezes tem uma deficiência dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua mente, em diversos aspectos. E eu digo exatamente sobre isso. A vida é muito curta, gente, para a gente perder tempo com besteira, sabe? Com bobagem. Portanto, eu agradeço muito a Deus que a minha deficiência hoje, que é a visual, ela não me define. Porque eu sou responsável para entender e para dominar os meus pensamentos e saber compreendê-los e também saber dominá-los. Dominar o quê? O medo, o pavor, o incerto, a insegurança. E eu acredito que todos aqui buscam
informações, buscam conhecimento sobre tal matéria, sobre a deficiência. Mães atípicas que às vezes não sabem, peraí, como que eu vou lidar com meu filho? E realmente, como a Maju falou, como que vai ser lá na frente? E nós temos um exemplo incrível relacionado ao autismo, né, que está composto nessa mesa. Acredito que todos que estão aqui têm limitações, mas também têm vitórias, têm sucessos, têm perseveranças e tem uma história incrível para contar. E hoje eu vim falar sobre o que aconteceu comigo, um trechozinho, e sobre o que está acontecendo. Eu pedi para o Gabriel, ele direcionou aqui, alguém direcionou algumas medalhas. Vou falar sobre elas, sobre a superação. E também dizer que tudo o que está acontecendo na nossa vida, a oportunidade, ela transforma. E muitas vezes nós temos que entender, saber enxergar qual é a oportunidade que está na nossa frente. É sobre o quê? É sobre estar vivo, é sobre ter um laudo, é sobre me enquadrar como tal, é sobre aceitar o que eu posso me definir. Acho incrível o trabalho direcionado pela PAI da nossa cidade e mães atípicas, né? Acredito que é um instituto, né? É uma ONG, é um grupo, né? Isso, um grupo que está se formando. Parabenizo a todos vocês, a nega aqui do meu lado, carinhosamente. E eu não sei se ela é nega, gente, eu não vejo. Mas não define nada para mim referente a cores, né? Mas está tudo certo. Gente, eu posso tirar para vocês os meus olhos? Pode? O pessoal não vai assustar, não? Já tirei. Hoje, aqui na minha mão, existe uma prótese, né? Um par de prótese. Eu tenho um outro par de prótese que está por aí em algum lugar. Não sei onde está, mas já aparece. E hoje eu utilizo essa prótese para não ficar esse buraco nos meus olhos. Mas graças a Deus que a vida continua, né? Quando eu fui atingido aqui, próximo do osso zigomático. O projétil passou destruindo completamente. Ele transfigurou meu rosto, passou de um ponto para outro, destruiu essa parte desse osso, foi reconstruído. E diante de tudo, desde então, muitas pessoas me perguntam: Ismael, como que foi para você entender que você ficou deficiente visual? Eu falo, poxa, cara, foi horrível, porque no começo, quando aconteceu tudo isso, eu estava indo de moto, eu estava parando e os bandidos atiraram. E eu pensei, Deus, me ajuda, me ajuda. Só que eu não caí na hora. E eu estava em movimento. Eu andei quase de 80 a 100 metros, não sei exatamente ao certo o ponto que eu caí, mas eu andei bastante de moto no escuro. E por ter andado bastante, a moto foi de frente com um poste. Só que quando ela foi bater nesse poste, eu caí alguns metros antes. E eu senti uma mão, literalmente, me colocando no chão, assim, 2 mãos, na calçada. Naquele momento, eu não sabia que eu tinha fraturado a coluna naquela queda. Aí eu percebi que parou um carro para prestar o socorro. E eu falei para aquele moço, eu falei, amigo, faz um favor, desbloqueia o meu celular, avisa a minha família. Na época, eu estava indo buscar a minha esposa, que eu tinha, e eu falei com ele, falei, cara, avisa a minha família, avisa ela, e avisa a polícia e bombeiro. Aí eu passei a senha do celular, ele desbloqueou, e naquele momento eu comecei a tatear o meu rosto, para saber o que tinha acontecido comigo. E eu comecei a sentir muito sangue, eu percebi que o meu dedo ele afundou para dentro da cabeça aqui, e foi naquele momento que eu tirei o dedo e eu pensei, opa,
Se eu ainda estou falando, é porque eu tenho que aproveitar a oportunidade para ser grato pela vida, porque eu não, na realidade, nenhum de nós temos domínio, ninguém sabe sobre a vida, o que vai acontecer daqui minutos ou segundos. Ninguém tem esse domínio, somente aquele que tudo criou. E naquele momento eu comecei a agradecer. Falei, Deus, muito obrigado, obrigado por tudo que eu vivi. Durante 35 anos foi intenso. Eu tentei acertar, mas eu tenho consciência que eu também errei intensamente. Nós somos falhos. E eu falei, me perdoa. E quando eu digo sobre isso, eu não estou falando sobre crença, ou sobre placa de igreja, ou sobre religião. Não, eu estou falando sobre gratidão, sobre fé. E naquele momento eu falei, Deus, obrigado, né? Obrigado pelos 35 anos, me perdoa. Em 35 anos não tive só acertos, também tive falhas. Porém, se os meus dias se encerrar hoje, encontra o meu nome escrito no livro da vida e me conduza em paz. E naquele momento eu comecei a sentir que realmente uma paz muito grande estava dentro da minha alma. Então eu já não estava tão preocupado se eu ia ficar ou se eu ia partir para a eternidade. Porém, bombeiro, policial, estava todo mundo ali e falando para mim, eu conversando, de repente eu parei de falar e aí naquele momento eles falaram para mim reagir, que não era para mim ficar, não era para mim dormir. Eles não queriam que eu dormisse porque estava dando um sono muito pesado e naquele sono eu não estava conseguindo voltar à consciência. E começou a subir um gelo pelas minhas pernas. Água. Aí, naquele momento que eu estava ali, eu só comecei a falar, Deus, obrigado. E aí, quando de repente eu fui encostar o meu ombro, né, o meu rosto no ombro, para descansar, que era um sono incontrolável, e um gelo muito estranho subindo pelos pés. Quando eu vim encostar a cabeça aqui, Deus fez com que eu jogasse aquele sangue para fora. E eu joguei muito sangue para fora, suspirei fundo, falei obrigado. E graças a Deus, hoje faz 2 anos e 42 dias que eu estou aqui com vocês. Estou muito feliz, né? Apesar de ser uma história triste, pela fatalidade que ocorreu comigo, naquele momento que eu suspirei fundo novamente, que eu pude agradecer, ali eu já entendi que era mais uma chance que eu estava tendo. Independentemente da dificuldade que eu iria enfrentar pela frente. Ouvi o médico falar, amigo, você nunca mais vai voltar a enxergar. Você é novo, você vai ter que aprender a se adaptar da forma com que você tem agora. Essa é a sua condição. Você está vivo. Então, é isso. E eu falei, doutor, tá bom, tudo certo, tá tudo bem, obrigado, eu sei, eu já estou vivo, então tá tudo bem. A vida continua. E naquele momento, como que foi o fato de se readaptar e entender sobre a minha limitação, sobre a minha deficiência visual? Primeiro, gente, eu achei, e existem momentos, que às vezes eu esqueço que eu sou deficiente visual. Às vezes eu faço coisas, eu vou andando, e às vezes eu esqueço, porque não é a minha deficiência que me define. Entenda isso. Patrícia, parabéns pelo tema, viu? Muito interessante. Acredito que o tema, quando a Patrícia me mandou sobre o tema, eu falei, vixe, e agora? Como é que eu falo sobre a deficiência não define? E comecei a pensar e falei, peraí. Eu comecei a me olhar num espelho e eu falei, realmente, a deficiência, ela não está me definindo como uma pessoa que não vê a vida, entende? Eu continuo enxergando, quero que vocês compreendam sobre isso. Eu continuo enxergando, através da fé, através da alma, através do meu coração. Não através desses olhos, que eu tirei aqui para vocês observarem, né? Mas sou muito grato. Desde então, gente, tudo começou a mudar na minha vida. Eu pude ter o privilégio de retornar
para o estudo, consegui me formar em segurança do trabalho. Naquela semana que aconteceu essa fatalidade, eu estaria começando engenharia de produção, mas infelizmente não foi possível, porque um dos objetivos era me tornar engenheiro de segurança do trabalho, e infelizmente não foi assim que aconteceu. Porém, a vida tem muitas surpresas, e a oportunidade, ela transforma. Então, o que acontece? A oportunidade que eu encontrei de estar aqui, de estar vivo, ela vem transformando a minha vida. E foi através dessa oportunidade, que aconteceu tudo isso comigo, que eu me formei em segurança do trabalho, me formei em massoterapia, comecei uma graduação de fisioterapia. Hoje eu moro sozinho, né? Na época eu era casado, infelizmente todos nós aqui somos adultos, menos as crianças vão entender que na vida de adulto temos muitas adversidades, seja ela individual, pessoal, conjugal, tem muitas adversidades. Por fim, né? Aconteceu, não fiquei mais casado, porém não decidi deixar que isso influenciasse a minha vida ou me colocasse para baixo, porque eu não posso deixar que uma limitação, que uma deficiência, seja emocional, seja espiritual, seja física, me limite ou coloque sobre mim algo que eu tenha que levar um peso sobre a vida que eu não consiga mais conduzir. Não, nós temos sim oportunidade para seguir em frente, porque a vida é agora, a vida é curta, é muito rápido para a gente passar por aqui e perder tempo. Acredito que o ilustre vereador Alessandro do Cemitério, ele sabe dizer muito bem quantas pessoas que estão naquele lugar, ali dentro do cemitério, que gostaria de estar aqui no seu lugar e no meu lugar hoje. Mesmo tendo uma limitação, mesmo tendo uma deficiência, mesmo tendo um laudo, mesmo tendo qualquer tipo de adversidade. Ninguém gostaria de estar lá, pois a vida é agora. Nós estamos aqui agora. Quem lembra do Gil Gomes? Aqui agora. Gente, enfim, passei esse período, né? Hoje eu moro sozinho, eu consigo fazer as minhas atividades, consigo cozinhar, consigo andar com segurança, consigo ter uma mobilidade boa. Tive que retornar para São Paulo, porque as minhas atividades ainda estão lá, né? Acredito que esse conselho, tudo isso, inclua a nossa voz, quer dizer o seguinte: a diretoria pública, a Câmara, todas, como é que posso dizer? A política de Martinópolis, né? A nossa querida Martinópolis, ela precisa de ouvir a nossa voz. E ouvir a nossa voz sobre mães atípicas, sobre aos que são deficientes, aos que são laudados. E também sobre para que possa trazer oportunidades, mais oportunidades para a nossa cidade. E esse aqui já é um grande passo, né? O conselho que está acontecendo nessa noite é um excelente passo para que a sociedade possa entender e ter um olhar e saber que nós somos normais, né? Então, e nós precisamos de oportunidades, seja ela na educação, no esporte, no trabalho, no comércio, em todos os aspectos da sociedade, porque nós estamos aqui. E aí, concluindo sobre a minha vida lá em São Paulo, né? Eu faço atletismo, estudo, consigo me locomover, consigo fazer as minhas coisas. É claro, tem dificuldades, muitas limitações. Só que todos os dias é um desafio e é uma superação que nós temos que ter. E essa superação não é sobre você pegar e falar: nossa, eu consegui fazer isso. Não, é sobre você superar a si mesmo, sabe?
você superar o seu dia a dia, superar os seus conflitos internos, aquela vontade de não levantar da cama, aquela vontade de não querer ver ninguém, mas tem que ver, aquela vontade de ter que fazer o que tem que ser feito. E é exatamente sobre isso. Então, nós temos todos os dias motivos para agradecer. Muito, né? Temos motivos de sobra para superar os nossos desafios e os nossos limites diários. Pois bem, depois, né, desses 2 anos e 4 meses que completou essa semana, eu, na queda de moto lá, no dia do ocorrido, eu fraturei a coluna, 4 partes na coluna, a T3, a T4, a L1, a L2. Os médicos disseram que não sabe como é que eu fiquei andando, porque eles falaram que era para mim estar vegetando, era para mim ter ficado paraplégico, e aonde eu tomei o tiro não era para estar vivo. Mas quem é que vai entender os desígnios e os propósitos de Deus, né? E ele fechou a minha sepultura, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque ele sabia que exatamente no dia de hoje eu estaria aqui contando para alguém que ele é soberano, que ele está no controle de tudo. É ele que comanda o céu, é ele que manda na terra, é ele que manda na morte, é ele que manda na vida. E não cai um fio de cabelo nosso, não cai uma folha da árvore, uma gota do céu, sem que ele não permita. Seja situações boas, seja situações ruins, não importa. Ele continua sendo soberano. Eu não estou aqui, gente, falando de placa de igreja, não estou falando de religião, não. Estou falando sobre um ser superior, sobre um ser divino que existe. E esse ser que existe é Deus. Talvez para você seja um outro nome, mas para mim ele é Deus. Para mim foi ele que fechou a minha sepultura. Foi ele que escreveu a minha história e a sua história também. Então, diante de tudo isso, dizer que sobre a deficiência ela não define, é verdade. Ela não define a gente. Porque cada um tem uma limitação. Cada um tem algo a ser melhorado. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Eu preciso muito melhorar como deficiente visual. Porque às vezes eu esqueço que eu não enxergo e eu vou indo. E é incrível que todas as vezes que eu estou saindo de casa, pode ter um buraco do outro lado da rua. O infeliz do buraco vê um deficiente visual, ele corre para frente da gente. O poste está lá na esquina. Quando o poste, a árvore vê, ele corre para cá rapidinho e faz questão de ficar na frente da gente. Gente, e eu acho que isso é algo incrível, porque esses dias eu dei uma pancada num poste, descendo da estação, eu pensei que tinha uma igreja próxima, parecia um sino tão grande, fez bem, aí eu fiz assim, aí teve um cara que estava vindo atrás, falou assim, você bateu, né? Eu falei, não, eu tá aqui, eu só queria saber, eu queria beijar o poste mesmo. E aquilo eu achei incrível, porque o cara falou assim, você tá bem? Eu falei assim, amigo, eu tô ótimo, cara, eu tô vivo. E nós começamos a conversar sobre isso, e ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu tava aqui voltando do serviço, preocupado, que não sei o quê. Ele falou assim, e você acabou de bater no poste, sua testa tá com um galo, tá quase sangrando, e você tá sorrindo, tá feliz. E ele falou assim, e aí começamos a conversar, e o cara falou assim, amigo, meu Deus. Ele falou assim, meu Deus, me perdoa. E eu estava voltando do serviço reclamando, e aí Deus permite eu encontrar alguém que bate num poste, e essa pessoa faz uma brincadeira, e a gente está aqui conversando, e ele falou assim, cara, como que você consegue ter essa paz? Eu falei assim, amigo, não é sobre o Ismael. Eu falei assim, não é sobre eu nem você. É sobre um Deus, cara, que manda todas as coisas. Ele permitiu eu bater no poste para encontrar você, para a gente conversar, para você entender que os nossos limites, quem coloca limite na gente, somos nós mesmos. Eu perdi a minha visão, eu perdi os meus olhos. Eu digo sempre, eu perdi os meus olhos.
mas eu não perdi a minha visão de vida, né? E eu acho que dizer sobre a vida é exatamente isso, de você não colocar limite dentro de você. E quantas pessoas em diversos âmbitos de situações, de adversidades, de limitações, de deficiência, diversos tipos, e seja que não tenha também deficiência. Todos nós temos limites, todos nós temos desafios. Só que aí, o que é que você vai deixar definir, tomar na sua mente? O ódio, a alegria, a paz, a fé, a gratidão, a amargura, o rancor? Ou seja, aquilo que você mais pensa é aquilo que você atrai. Se você pensa muito sobre doença, se você pensa muito, se você tem muito ódio de alguém, muita raiva, se você pensa que você não consegue, realmente, é a lei da atração. E isso atrai, nós atraímos as coisas. Então, eu digo o seguinte, se você pensar em fé, tu vai colher gratidão, né? Se você começar a ser mais grato sobre a vida, mas olha o que está acontecendo comigo, olha isso, olha aquilo. Você vai começar a entender que quando você começa a ser mais grato, existe algo incrível que começa a acontecer sobre a nossa vida. Você começa a ter uma percepção diferente. Você começa a olhar para as suas adversidades e você não começa a ver limite dentro de você. E por enxergar dessa forma, né, eu disse o que aconteceu com os bandidos, eu caí, fraturei a coluna. Depois disso, eu entrei no esporte por uma recomendação médica, por conta da fratura na coluna. Dali em diante, gente, o que aconteceu? Eu fui recomendado a entrar numa hidroterapia, usei uma cinta, né, para cicatrizar a parte que fraturou, e eu entrei na natação. Conheci um centro de apoio, um centro de esporte lá em Mogi das Cruzes, cidade vizinha onde eu moro, e desde então conheci também um centro de apoio ao deficiente, aonde que eu tinha que conhecer outras pessoas que viviam e vivem a mesma limitação que eu vivo, a mesma deficiência que eu vivo. E isso fez muita diferença para mim, fez muita importância para mim, porque eu comecei a observar que eu não sou único, e eu não sou exclusivo. Nossa, o Ismael, olha, perdeu os olhos. Realmente, perdi os olhos, mas não a visão. Nossa, fulano de tal, tem autismo, tem isso, tem aquilo. Tem uma deficiência, tem uma limitação. Não, muitas pessoas têm. Mas todos nós aqui estamos para aprender um com o outro. E foi nesse centro de apoio, aonde que atende muitos deficientes visuais, que eu aprendi a andar com a guia, né? Que eu fiz um curso de orientação e mobilidade, depois comecei a fazer o Braille. No Braille eu só aprendi, fui alfabetizado apenas em uma semana, apenas até a letra F, porque é extremamente muito difícil. Eu não tive muita paciência na época, porque eu precisava muito aprender a outras acessibilidades, a mexer no celular. Aprendi, depois eu vou retornar para o Braille, que é importante, né? A alfabetização. E depois disso, eu aprendi a mexer no celular. Existe uma acessibilidade que se chama Talkback. Dali em diante, eu aprendi, comecei a ensinar outras pessoas. Depois, eu comecei também a dar aula de violão nesse centro de apoio. E aquilo que eu pensei, aquilo que eu sei, eu posso passar para frente. E é sobre isso. Cada um aqui tem um conhecimento, tem uma vivência. Seja uma mãe, que talvez tenha uma outra mãe, uma amiga, que não sabe, muitas vezes, como lidar com um tipo de limitação. E nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. E vamos aprendendo todos os dias. Desde então, gente, quando eu conheci esses lugares, que eu entrei nesse lugar lá em Mogi, nesse centro de esporte, eu entrei pela natação. Depois, em 2024, participei do meu primeiro campeonato estadual, que
eu tinha treinado 3 meses e eu ganhei uma medalha de bronze, numa modalidade que se chama arremesso de peso. E eu acho que a maior dificuldade, a maior superação foi conseguir enxergar algo que eu nunca vi. Eu nunca vivi o esporte. E falar sobre essa superação, trazer essas medalhas hoje para vocês, está onde? Está aqui? Aqui? Está aqui. Isso, o Gabriel vai levantar algumas. Eu nem sei quantas medalhas tem, mas algumas são de corrida de rua, outras são do arremesso de peso, arremesso de disco, arremesso de dardo. E moral da história, a oportunidade ela transforma, e ela transforma a vida, e ela transforma a dificuldade em superação, ela transforma desafio em conquistas e em sucesso. E foi nesse meio do esporte que eu consegui enxergar que, mesmo sem eu nunca ter vivido o esporte, a técnica do esporte, eu consegui começar a compreender o que os treinadores, os professores estavam querendo me passar para mim. Como que era a movimentação, como que era a técnica. E de repente, hoje eu trago para vocês um resultado que é somente o começo. Tudo isso que está acontecendo na minha vida é uma oportunidade de que Deus está me dando para poder não somente levar as medalhas e mostrar que é possível, mas também mostrar que eu sou responsável para definir se eu coloco limite em mim, se eu aceito os meus limites ou se eu permaneço. E seguir adiante e conseguir trazer resultado depois de dias e meses treinando é algo incrível. Eu consegui participar do campeonato em 2024, fiquei em 3º lugar no estado de São Paulo. Em nível nacional já fiquei em 14º em 2024. Nesse ano participei do campeonato estadual, onde que eu fiquei em 1º lugar no estado de São Paulo, sendo um dos melhores atletas, tanto no disco, no peso e no dardo. E depois que eu participei desse campeonato estadual, em nível nacional, eu fiquei em 3º, naquela modalidade, em nível nacional. Depois, participando da semifinal e da final dos Jogos Parespes do Estado de São Paulo, que significa Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. Esses Jogos, ele definiu, teve como é que fala? Teve uma percepção de pessoas, de 700 a 1.000 atletas competindo nessa modalidade, agora em novembro. Onde que dentre desses, de 700 a 1.000 atletas do estado inteiro de São Paulo, eu estive lá, eu estava representando, né, a cidade de Mogi das Cruzes, onde que eu faço parte do comitê, e eu consegui, né, sair da semifinal, partir para a final e ainda ficar em 3º lugar, 3º e 2º lugar. Isso no estado de São Paulo. Aonde que eu sendo classificado, eu participei ontem do Campeonato Brasileiro, sendo atletas do Brasil inteiro, mais de 1.800 atletas, a 2.000 atletas que esteve participando ontem, em diversas modalidades. Aonde que o rapaz que estava competindo comigo, ele treina, que é um dos melhores do país, ele treina há mais de 18 anos, se eu não me engano. E eu estou nessa área do esporte tem aproximadamente 1 ano e 4, um ano e pouquinho, não deve ter 1 ano e meio, aproximadamente. E eu fui competir com ele. E eu fiquei em 2º lugar no dia de ontem, na modalidade no lançamento de dardo. E eu digo o seguinte, gente, não é sobre a medalha, não é sobre a colocação do lugar, é sobre você entender que você é o responsável
para levantar e para superar os seus limites e os seus desafios todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Finalizando já a minha parte. Quero dizer para vocês o seguinte: independente da dificuldade, das limitações que nós temos, daquilo que vamos enfrentar pela vida, nós somos capazes. Não há limite para nós. Não há limite, talvez, que você enfrente, mas o meu filho, mas eu, é muito severo, é isso e aquilo, mas ele não sabe. Gente, lá no Centro Paralímpico, se vocês pudessem ver o que eu vi esses dias, eu vi sem os olhos, mas eu vi. Gente, era gente correndo sem perna, era gente nadando sem braço, era gente lançando dardo sem olho, no caso eu. Era gente, surdo, que era mudo, era gente com autismo, era deficiente, como é que fala? PC, paralisia cerebral. Gente correndo de cadeira de roda que só mexe os braços. Gente com todos os tipos de limitações que encontrou, através do esporte, uma motivação para seguir em frente. Encontrou, através da família, com certeza, essas pessoas, elas fizeram igual vocês estão fazendo. Passaram por um conselho nas suas cidades, nos interiores, afora, em todos os lugares, com dificuldades, com limitações, com deficiências, mas elas entenderam que quem põe limites somos nós mesmos. E eu aceito, ou eu não aceito. Eu decido, ou eu não decido. Eu posso entender se eu sou um deficiente, se eu me aceito como tal, se eu defino isso como uma limitação para mim, como uma deficiência, ou se eu não aceito isso como uma deficiência. Ou se eu vejo isso e eu pego essa oportunidade e eu transformo. E eu transformo para tudo isso se tornar um sucesso, assim como a Maju fez, sabe? Ela contou um relato sobre a vida dela e ela se formou, está fazendo pós-graduação. E então, ou seja, existem limites, mas ela não aceitou aquele limite. E todos nós que estamos aqui, estamos seguindo em frente. E eu quero dizer para vocês que, independente das nossas condições físicas, da nossa condição emocional, mental, nós temos um motivo todos os dias para superar os nossos desafios. E tudo isso significa que eu estou muito feliz eu não estou vendo a hora, por isso que eu não paro de falar. Enquanto eles não mostram a hora para mim, estou finalizando agora e eu quero dizer que muito obrigado pelo convite. Peraí, cadê o violão? Tem tempo ainda? Tem. Nossa Senhora, eu quero. Obrigado, nega. Não. Pode pôr para trás um pouquinho? Quer aqui? Tá. Não, pode deixar aqui. Cuidado com o pezinho aí, tá, Wanda? Isso. O microfone aqui, só no fio. Tá. Gente, a música, ela diz assim. Eu acho que todos conhecem. Essa música eu levo como se fosse um carro-chefe, sabe, da minha história. Que ela diz assim, ó. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Canta. Maluco, morrer de solidão. Preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É o quê? É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, quem pode? Você pode retirar. E a flor? E a flor que tem espinhos, você pode se arranhar. E o bem? Se o bem e o mal existe, você pode escolher. E o que é? É preciso saber viver. É o quê? É preciso saber viver. É
É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Gente, vocês tá sabendo viver? E eu acho assim que realmente essa música ela diz: o bem e o mal existe, você pode escolher. As pedras no caminho para mim são os postes, as lixeiras, os buracos que entram na minha frente todos os dias. Pessoas deitadas na calçada, que esses dias eu voltando da academia e eu não sabia que tinha um morador de rua deitado lá, em situação de rua. E aí, a hora que eu tava indo, eu percebi que caiu alguma coisa, devia ser, não sei se era a garrafinha de pinga dele. O homem ficou bravo demais porque derrubou toda a pinga fora e quando eu tô indo, acabo tropeçando e caindo em cima dele. E ele falou: cara, você é cego? Eu falei: eu sou. Ele falou: é sério? Você é cego mesmo? Eu falei: sou. E o que você tá fazendo deitado aí também, cara? Eu passo por aqui. E aí ele falou assim: ah, mas eu tô aqui porque eu tô na rua. Eu falei: tá, mas então, eu tô aqui porque eu tenho que ir embora. Eu tô indo pra minha casa. Mas... E aí, moral da história, nós começamos a sentar ali. Aí eu sentei junto dele e começamos a conversar. E foi um papo muito da hora, cara, sabe? E naquele papo eu acho que foi algo que Deus permitiu a gente se encontrar e eu tropeçar, o cara fica bravo e eu falar pra ele: cara, e também o que você tá fazendo aí no lugar que eu passo? São desafios que a gente passa. E eu falei pra ele sobre essa música, que é preciso saber viver. Independente das adversidades, dos problemas que temos, nós temos que enfrentar a vida. E eu falei pra ele, falei assim: cara, com certeza você já ouviu um dia falar sobre isso. Aí ele falou: o quê? Aí eu disse assim pra ele, ó, assim: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O que eu disse pra ele? O mundo pode até fazer você chorar, mas quem? Mas Deus te quer sorrindo. E aquele moço, gente, ele começou a chorar e eu comecei a falar com ele e eu também me emocionei muito naquele momento, porque eu falei: cara, a gente não entende nada sobre a vida. E eu fui alvejado na cabeça, não era para mim estar mais aqui, era para os meus pais estar somente ouvindo falar sobre a história, lembrar do Ismael, mas Deus permitiu que eu estivesse aqui, e eu estou aqui hoje com vocês. E naquela ocasião eu estava com aquele moço e começamos a falar sobre a vida, e ele começou a chorar, se emocionar, e ele começou a falar: cara, de verdade, eu tô aqui na rua, mas eu estava deitado aqui e eu comecei a pensar: Deus, o Senhor existe mesmo? Se o Senhor existe, me mostra, porque eu já estou desacreditado da vida, eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais esperança, e eu não vejo mais um sentido na vida. E aquele rapaz, quando ele disse isso, que ele não tinha mais um sentido na vida, foi a hora que eu acabei tropeçando e caindo em cima dele. E ele, bravo, né, perguntou se eu era cego. Eu falei: eu sou. Ele falou: é sério, você é cego mesmo? Só que ele falou se eu era cego, falando: você é cego, você não tá vendo eu aqui não? Realmente, eu não vi que eu era, mas eu sou. Aí, ele falou: é sério, cara? Você é cego mesmo? Eu falei: sou. Ué, mas você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tá falando zoeira? Você acha que eu tá brincando com isso? Aí, começamos a conversar. E ele falou: cara, e agora eu começo a entender que tudo isso que você tá dizendo pra mim, sobre a música, sobre o mundo, sobre a vida, pode querer nos deixar para baixo, mas Deus quer nos deixar sorrindo. Falou: cara, realmente, irmão, Deus existe. Eu não sei, eu não vi mais aquele rapaz. Óbvio, né? Não tô vendo ninguém. Mas assim,
né, graças a Deus, pelo menos na calçada onde eu passo, ele não está mais. Mas eu acredito que até essa situação de adversidade, né, ela, mesmo sendo um pouco engraçada e um pouco triste em tudo isso, eu vejo que teve um propósito. Se eu perdi os meus olhos para que ele pudesse enxergar, valeu a pena, gente. Valeu a pena, sabe, estar vivendo a condição que eu estou vivendo hoje. Mas eu digo para vocês que não é a minha deficiência que me define, porque eu não me vejo como uma pessoa que eu não enxergo. Eu enxergo muito além do que esses olhos poderiam ver. E eu digo o seguinte, que a vida é tão rápida, é tão curta, que eu gosto muito do trechozinho dessa música. Todos conhecem, ela chama Trem Bala, que ela diz assim, segura seu filho. Peraí. É que eu tenho que achar, eu tenho que ver a nota aqui, gente. Deixa eu ver. É que eu não tô vendo. Não tô vendo. Seu filho no colo. Segura seu filho no colo, abrace seus pais enquanto estão aqui. Como que é? Quem sabe essa música? Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Ó, de novo, só essa parte então. Pera aí, vamos lá. Segura seu filho no colo. Isso. Abrace seus pais enquanto estão aqui. E é o quê? A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. É sobre isso, gente. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, Gabriel. Gente, é até difícil falar, né? Depois de uma palestra dessa que emociona a gente, né? Eu estou sem palavras aqui, sinceramente, né? Eu esperava que o Ismael fosse vir aqui, eu já vi a palestra dele, já acompanhei, mas né, que ele fosse vir aqui contar um pouco da vida dele, mas hoje foi com uma intensidade que toca, né, no fundo do coração da gente. Né? Quantas vezes a gente acorda, para nós é tão simples ir no espelho, a gente se arruma, penteia o cabelo ali, escova os dentes, olha se a aparência está toda, né, certa. Hoje ele pediu para mim olhar as próteses dele, se estava correto, e ele me agradeceu por ter emprestado os olhos para ele. Isso me tocou profundamente, porque realmente um tapa que a gente leva, né? Porque quantas vezes a gente acorda com isso mesmo, sem disposição, muitas vezes a gente não quer, às vezes nem sair de casa, e a gente vê uma história de superação desse, né? Eu costumo dizer que a pessoa que tem a deficiência visual, que nasce com ela, eu acho que ela se adapta ao mundo de uma maneira. E a pessoa que, né, como o Ismael viveu aí por 35 anos enxergando perfeitamente, eu acho que para se readaptar é muito difícil, né? E ver você com 2 anos e pouco, né, de tudo que aconteceu, com essa fé, né, essa fé em Deus, de que é preciso continuar a viver, é preciso, né, se readaptar e continuar a vida. Isso nos traz assim uma grande alegria e motivação. Eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando, tem diversas mensagens aqui, viu, Ismael, no Facebook, aqui na transmissão da live. Depois a gente dá uma lida para você. Mas é isso. Isso nos motiva a querer ser um pouco melhor, né, cada dia melhor, vendo pessoas como você que tem, né, a gente é uma limitação, né, a questão mas você não deixou ser, né, você continuou, né, seria uma limitação, mas você não deixou ser na sua vida, né, como muitas pessoas às vezes se entregam ao primeiro problema, a primeira pedra que a gente enfrenta pelo caminho. Então, nós que temos a agradecer. Você, a Maju também. A Maju já conheço de um bom tempo, eu vejo o potencial,
né, que a Maju tem, é uma menina muito, muito inteligente, é isso, ela mesma já falou aqui, né, já conhecia a história dela também. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, tudo que vocês vieram, né, partilhar da vida de vocês, porque quando a gente abre a nossa vida para outras pessoas, a gente está partilhando o nosso tesouro, a nossa pedra preciosa, que é a nossa vida, a gente está compartilhando com as pessoas, né? Então, muito, muito obrigado por essa noite, por, né, o que vocês fizeram aqui hoje. Vou deixar a palavra aberta aqui para alguém que também quiser, né, bater uma palavra aí rapidinho só, né, para a gente poder dar sequência aí na finalização. Aí depois a gente encerra. Então, a Vânia, pode iniciar a palavra aí. Boa noite a todos. Boa noite. Vou me autodescrever para o Ismael. Eu sou morena clara, tá, Ismael? Não é nega? Eu não sou nega. A nega veio desde criança. Eu tinha, no caso, a minha irmã, ela era bem branquinha, e eu, caçula, nasci bem moreninha. Então, meu pai identificava as duas, uma branca e outra negra. Então, ficou a nega. Carinhosamente. E estou me vestindo de calça jeans clara e uma blusa branca. Eu só gostaria de deixar um questionamento aqui para todos, diante de todas essas palavras que nós ouvimos. Eu aqui, entre essas duas celebridades da noite, hoje eu fico me questionando o que nos define. De fato, o que nos define? O que me diferencia deles? O que nos diferencia um dos outros? E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: quais as batalhas vocês estão dispostos a travar? Quais as batalhas, família, que vocês estão dispostos a travar pelos seus filhos? Quais as batalhas vocês estão dispostos a travar, nobres vereadores, nessa casa de lei? Quais as batalhas que vocês estão dispostos a travar? Eles deixaram claro aqui para nós hoje as batalhas que eles travam todos os dias. E quais as batalhas nós estamos dispostos a travar? Porque todos os dias existem batalhas. Todas as vezes as portas se fecham. Quantos nãos nós já ouvimos? Quantas pessoas apontando, dizendo: você não tem capacidade, você não pode. Quantos nãos? Só eles podem dizer. Só essas mães que aqui estão, que nos assistem, podem dizer. Quantos nãos? E quais as batalhas? Nós vamos nos acomodar com isso? Todos os dias é um não. Todos os dias é uma família que chega lá para mim dizendo que o benefício foi cortado. Todos os dias são famílias dizendo que os direitos dos seus filhos em um atendimento de saúde não está sendo respeitado. Na educação não está sendo garantido. Na comunidade não tem sido suprido. São nãos. E será que nós estamos dispostos a travar essas batalhas? Ou nós vamos nos acovardar e nos fechar dentro das nossas casas e ficar, é assim mesmo? As super-heróis, as super-mães, vocês receberam uma grande missão do céu para cuidar de um filho com deficiência. Nós não podemos aceitar isso. E diante dessa fala, desses dois, só nos reforçam a acreditar e a continuar batalhando pelos direitos da pessoa com deficiência. A continuar batalhando e dizendo: não nos define. Antes de qualquer laudo, existe uma pessoa. Por isso existe pessoa com uma deficiência. Eu tenho muitas deficiências na minha vida. E eu acredito que todos nós aqui, hoje, podemos, se formos fazer uma autoanálise, a gente consegue identificar quantas barreiras e quantas deficiências nós temos em nós. Aquilo que a Maju falou, hoje, o que a gente precisa é de empatia da sociedade, para respeitar as pessoas do jeito que elas são. Independentes das dificuldades, independente de suas características, o que a gente precisa é de empatia. É um olhar humanizado para a pessoa. Parabéns, Ismael. Mais uma vez, é só admiração, né? Eu agradeço a Deus por um dia ter te conhecido. Cada momento ao lado do Ismael nos faz crescer. Eu acredito que nada é em vão, como ele colocou. Nada é em vão. Deus prepara todas as coisas. Maju também, um grande prazer de estar ao seu lado. Obrigado. Um pouquinho que eu conversei com a Maju ali no banco, já me enriqueceu, e ouvi na fala dela. Só esse momento, gente, só me reforça a continuar
na minha luta pela pessoa com deficiência e a poder contar com cada um de vocês para que essa luta continue, para que esses direitos eles sejam alcançados e garantidos. Vamos ter sempre? Vamos, né, Maju? Não foi isso? Vai ser a vida inteira. Mas quais as batalhas você está disposta a enfrentar? Eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos vocês. Vereador João Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, que é a presidente aqui do Conselho das Pessoas com Deficiência de Martinópolis, né? Pessoa na qual eu saúdo toda essa mesa aqui principal, muito bem formada, por pessoas que realmente sabem o que é deficiência e sabem o que é passar por isso. Como o Ismael falou, que essa Câmara se una, né, nessa causa e seja a voz, inicie por aqui a voz para que os direitos, como a Vânia falou, acabou de falar, para que os direitos sejam cumpridos, para que os direitos sejam, todos tenham acesso, né, pelo menos acesso aos direitos que são garantidos por lei, mas que muitas vezes não são repassados aos que precisam. E também a deficiência, o Maju e Ismael, hoje vocês deram uma aula aqui, aulas para nós, que às vezes não temos muitas limitações, mas somos limitados. Mas para vocês dois, o que define vocês e quem tem deficiência não é deficiência. O que define vocês dois são as superações, a busca pelo que eles querem, pelo que eles procuram. A Maju é um exemplo, uma pessoa dedicada aos estudos, que vai longe, viu? Eu não conhecia tão profundamente a vida dela, mas já deixou aqui sinais que vai muito longe. O Ismael nem se fala, né? Assim, é uma pessoa que hoje também eu já conhecia a história de vida dele, mas hoje, como o Gabriel falou, foi mais fundo, foi mais profundo e a gente pôde sentir. Então, vocês podem ter certeza, não é deficiência que define, nem vocês, nem ninguém. É superação, é aquilo tudo que a gente pode fazer. Mais uma vez, parabéns, Patrícia, por esse evento de hoje. Parabéns ao Gabriel pela Câmara. E, mais uma vez, eu falo também para que fique aqui o apelo, né? Apelo aos vereadores e a toda a população, ao Poder Executivo, está aqui o Gustavo também representando o Poder Executivo, para que a gente possa dar dignidade, mais dignidade, né, a essas pessoas que precisam tanto da gente. Tá? Mais uma vez, parabéns a vocês, muito obrigado e boa noite. A Patrícia está me dizendo aqui que tem uma lembrança do conselho, né, para o Ismael. Nós vamos fazer a entrega. Quer convidar alguém para fazer a entrega? O Iago vai fazer a entrega. O Iago vai fazer a entrega para você. Não, pode ficar sentado aqui. O Iago vem aqui, ao seu lado. Aí, o Iago o Iago, filho da Patrícia, tá? Isso. Aí, isso. Bom, eu vou encerrar então. Eu quero agradecer aqui em especial a Patrícia por organizar essa palestra através do Conselho, todo o Conselho. Nós sempre deixamos aqui a Câmara sempre de portas abertas para que ocorram essas palestras, essas reuniões quando precisa. E principalmente quando são causas assim que a gente está sempre tentando engajar e defender juntamente. Mas hoje, de fato, Patrícia, eu torno a dizer,
foi uma palestra diferente das outras, né? Algo que, né, nós trouxemos aqui, na verdade, é isso. São histórias de vida de pessoas que não se deixaram definir pela deficiência. E é isso que a gente, né, espera que as pessoas, até nós, eu falo, né, do que, né, igual o João estava falando, nós temos as nossas limitações, as nossas características. Muitas vezes as pessoas tentam, né, nos definir pelas nossas características. Não é nem, às vezes, uma deficiência, mas a característica. Mas nós temos que ser quem nós queremos ser, né, independente das limitações, né, que elas nunca nos deixem, né, ser abalados, para que a gente possa continuar seguindo em frente. E para isso é o que, né, tanto o Maju quanto o Ismael aqui mostrou para nós. É a nossa fé em Deus. É Deus que nos sustenta, Deus que nos dá, né, sempre a força para que a gente possa seguir em frente. A Dai também está aqui, faz parte do conselho, juntamente com a Patrícia, acho que são uma das mães aí mais... A Paula também, são das mães assim que estão sempre presentes, participando ativamente, né, da causa. E eu costumo dizer, já falei para a Dai, eu converso mais, que ela está sempre acompanhando as sessões também, mas eu costumo dizer, por mais que às vezes a gente, né, se sinta sozinho às vezes na luta, não desista, siga em frente. Porque é isso, né? Às vezes o mundo quer que a gente desista. E algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Mas a gente precisa ter, né, força, né, ter positividade para que as coisas aconteçam. Fácil não é. A luta é difícil, né? Nós estamos aqui, né, como poder legislativo, né? Acredito, e a gente tem visto aqui a ação de todos os vereadores aqui para que, né, as coisas possam acontecer, principalmente, né, para a pessoa com deficiência. Dependemos muito do poder executivo. Muitas vezes as coisas entram em entrave, a gente acha, olha, agora vai. E aparecem coisas que são os obstáculos da nossa vida, dos caminhos, dos nossos trabalhos. Mas isso não pode deixar a gente desanimar. A gente tem que continuar em frente, lutando para que as coisas realmente aconteçam e a gente consiga trazer o melhor para as pessoas, principalmente da nossa cidade, que eu falo, enquanto Câmara, a gente está defendendo os interesses do nosso município. Então, é isso, né? Sempre que tiverem demanda, nos tragam. Nós temos que, sim, fazer as homenagens, trazer, mas temos que estar sempre lutando para que as coisas realmente aconteçam, né? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos aqui pela presença. Paty, você quer falar alguma coisa, alguma consideração final? Só queria pedir que essa noite tão emocionante não ficasse só aqui. Que essa emoção se transformasse realmente em ações de inclusão. E que não ficasse só em datas comemorativas, mas que perdurasse por todos os dias mesmo, como luta real mesmo dessas pessoas. Obrigada, viu, Maju, Ismael. Obrigada pelo sim de vocês. Estou vendo a Ana ali também, que estava na pontinha ali fazendo parte da mesa. A Ana Arce também é uma grande lutadora aí, né, da causa, com seu filho Arce, que está sempre presente em todos os movimentos aí que a gente vê na nossa cidade. Então é isso, né? Às vezes a gente vê... Não são muitas pessoas, mas são pessoas engajadas e que vão motivando outras. E hoje, através do testemunho de vocês, eu tenho certeza que vai tocar no coração de muitas pessoas e nós vamos conseguir engrossar o caldo aí para continuar a luta na nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Continuem sempre assim. E sempre que às vezes a tristeza bater, que bate em mim, em todos, lembre-se que a gente tem sempre esse Deus que vocês nos mostraram aqui hoje, que está por nós, e nós vamos conseguir vencer as batalhas nas nossas vidas. Muito obrigado, viu? Para encerrar, eu agradeço aqui a presença de todos os presentes, todos que vieram aqui acompanhar, todos que nos acompanharam pelo Facebook. Depois eu vou dar uma lida aqui nas mensagens para o Ismael, para a Maju, né? O Ismael, a Maju ainda vai conseguir acompanhar, mas, né, vou emprestar os meus olhos mais uma vez para o Ismael aqui, para que ele possa ver as mensagens que vocês mandaram. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Boa noite.